Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a oportunidade de trazer uma breve reflexão para a vida dos irmãos e para a edificação da igreja. Estamos na semana de oração, o calendário presbiteriano nos informa isso, mas devemos saber que a nossa vida precisa ser uma vida de constante oração, pois o próprio Senhor Jesus nos ensina que devemos vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Então, dentre essa questão, nós escolhemos a oração modelo, a oração dominical, onde o Senhor Jesus nos ensina e nos instrui de como devemos orar. Sabemos que essa oração faz parte do Sermão do Monte e nas bem-aventuranças e nas instruções que o Senhor Jesus nos dá no início, o capítulo 6 e o capítulo 7 traz a ênfase na questão prática do que ele nos ensinou sobre a verdadeira justiça. Nesse capítulo 6 propriamente dito, o Senhor Jesus nos ensina sobre a ideia das nossas contribuições, sobre nossas orações, o nosso jejum, sobre o uso das riquezas materiais. E no aspecto da oração, ele primeiro traz o aspecto negativo de que nós não devemos orar como os hipócritas, de que nós não devemos orar em público, mas ele nos ensina que antes de orarmos em público, devemos orar em particular. Ele traz um princípio que antes de Deus agir por meio de nós, Deus precisa agir em nós, precisa agir no nosso coração. Ele também traz a ideia e a informação de que devemos orar com sinceridade e que também devemos orar de acordo com a vontade de nosso Deus Pai. O texto propriamente dito, onde iremos meditar, é o versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, e esse texto nos diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Dentro do aspecto da oração, temos 6 petições. As primeiras petições envolvem o nome do nosso Deus, Pai nosso que está nos céus, envolve o seu reino, envolve a sua vontade. E nas 3 últimas petições, envolve o pão, a necessidade diária, as nossas dívidas e os nossos adversários. Então, o texto propriamente dito, sobre a questão que o Senhor, a gente vai até o Senhor pedindo perdão pelas nossas dívidas. E a palavra dívida aqui é no sentido figurativo. Nós não somos devedores ao Senhor, ele não há ideia como credor e nós como devedor no aspecto comercial, porque nós sabemos que Cristo riscou todo o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses nos mostra isso, que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Mas a oração modelo traz-nos a informação de que nós temos dívidas ainda para com o Senhor. E o que isso nos informa? Que essa dívida aqui são os nossos pecados. Essa palavra dívida aqui nos remete à questão da ofensa que cometemos contra Deus. E devemos, por cometer essas ofensas, pedir perdão. E só Ele pode perdoar. E só Ele pode nos purificar. E só Ele pode nos dar uma vida de santidade. Precisamos entender que a dívida aqui
é o aspecto de que devemos caminhar em santidade, mas a nossa santidade não é completa. Eu, volta e meia, desagrado ao Senhor. Eu, volta e meia, cometo pecado. Cristo, ele nos dá força para vencer o pecado. Mas em algum momento nós iremos desagradar ao Senhor. E que quando esse momento chegar, nós devemos pedir perdão por essas dívidas, por esses pecados. Nós devemos saber que também a oração nos mostra que, assim como eu peço perdão pelas dívidas que o Senhor tem o poder de me perdoar, eu também preciso ter isso como um exemplo e perdoar os meus devedores. Não na ideia de que eu faço, Deus faz. Não na ideia pecuniária, mas sim na ideia de que, como eu era um devedor, eu deveria estar condenado, mas porque Deus me amou, porque Deus me elegeu, me escolheu, ele me resgatou. Então, nesse aspecto, por eu outrora ser devedor e agora não mais por causa de Cristo, eu preciso também ter o espírito perdoador para com aqueles que cometem injustiça para comigo. Então, eu não posso ter o espírito de oprimir, o espírito vingativo, porque essa vingança pertence ao Senhor, não a nós. Então, dentre esse aspecto, eu preciso caminhar pedindo perdão pelas nossas dívidas, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão porque a súplica envolve a graça de Deus. Essa súplica envolve de que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é aquele que age com justiça por meio de Cristo. Então, precisamos entender que ao orarmos a Deus, devemos pedir perdão pelos nossos pecados, para que assim eu possa me aproximar de um Deus santo, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus que me salvou por meio de Cristo. Devemos crer, nós devemos perdoar. Deus, ele não vai fazer isso por nós. Ele planta em nosso coração, ele semeia em nossa mente a fé e essa disposição perdoadora. Então, por isso é que eu preciso exercer. É por isso que, como ele me ordena a agir assim, eu não posso deixar isso passar batido. E nesse aspecto eu preciso perdoar, porque eu sei que Deus ordena, porque ele será o vingador. Num dia ou num momento, ele será o vingador daqueles que transgridem, daqueles que não conseguem seguir as suas leis. Devemos ter esse aspecto perdoador porque Cristo nos deu o exemplo. Ele nos perdoou, mesmo nós sendo transgressores. Devemos agir assim porque precisamos ter o espírito amoroso, porque o nosso Deus nos amou, nós devemos também amar o nosso irmão. Nós não devemos ter o espírito de rancor, mas sim o espírito de compaixão e piedade. Que Deus nos ilumine, que Deus ilumine a nossa vida, nos dando esse aspecto de que devemos viver de acordo com a sua vontade
e de acordo com a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar em tua santa palavra. O que te pedimos é que o Senhor nos ajude a aplicá-la em nossa vida prática, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, te suplico. Amém.